E vem conferir a crítica do filme Matador de Aluguel. E chegou no Amazon Prime Video o filme Matador de Aluguel. E para você que assistiu o filme, achou que reconhecia esse nome, mas não sabe da onde ele veio, da onde se reconhece, na verdade é porque esse filme ele é um remake do filme de 1989, protagonizado pelo Patrick Swayze, chamado também de Matador de Aluguel. Filme esse que marcou os anos 80 e o começo dos anos 90 e não me afetou tanto. Eu sou de 97, então esse filme meio que passou pela minha vida sem eu ver ele várias vezes. Eu vi ele uma vez na minha vida só. E ele é um filme que agora ganhou um remake, agora protagonizado por mais um nome forte, porque o Patrick Swayze era um nome forte, e agora você tem o Jake Gyllenhaal fazendo parte desse filme. Eles prometeram que essa nova versão de Matador de Aluguel usaria o nome, usaria o conceito como um todo do universo, mas eles iriam levar para uma coisa mais atual e reimaginar todo esse universo. E para mim, essa reimaginação foi um grande fracasso. Não me entenda mal, o filme ele tinha um potencial gigantesco. Se tivesse boas sequências de ação, se tivessem bons personagens carismáticos, ele poderia funcionar muito bem e ser aquele filme que funciona para você assistir sem pensar muito, aquele filme que você poderia se divertir, mas não é isso que acontece aqui. O filme falha bastante. Ele não é o pior filme do mundo, mas ele falha bastante. Como eu falei, o filme tem o Jake Gyllenhaal, e ainda bem que tem o Jake Gyllenhaal. Ele é a melhor coisa do filme em relação à atuação e como ele eleva o patamar do filme. Porque o Jake Gyllenhaal, ele é um ator que ele é muito carismático. Ele é um ator que ele consegue entregar fisicamente, é carismático e ele consegue fazer com que um elenco que não tem bons atores suba um pouco de patamar. Isso é bom e ruim. Ele faz com que o filme suba de patamar, mas ao mesmo tempo ele faz com que os atores que são ruins pareçam pior quando ele está em cena. Quando tá só os atores ruins ali, tem alguns atores que até são bons e eu gosto aqui, como a Daniela Melchior, mas não tá bem no filme, você consegue perceber que eles são atores bons, que participaram de outros filmes, mas quando você vê eles aqui, você vê que eles não funcionam. Quando o Jake Gyllenhaal tá em cena, você percebe como o resto do elenco como um todo não funciona. Você percebe como as frases que saem da boca deles, você percebe que é muito mal escrito, não encaixa direito, realmente incomoda. É o que eu falei. Esse filme tem alguns atores que têm um certo nome. Então você percebe que existem dois culpados por eles não estarem bem na atuação. O primeiro é o roteiro, como eu falei. As falas péssimas na boca, os personagens clichês mal trabalhados, mal construídos e mal desenvolvidos, e a direção que também não funciona de maneira nenhuma. Com uma direção ruim, com um roteiro ruim, não tem como esperar que os atores entreguem o melhor papel que eles possam entregar. Então, de novo, ainda bem que o Jake Gyllenhaal tá no filme e ele acaba levando um pouco o patamar dele. Quando você sai desse ponto, você acaba indo pros personagens. E como eu falei, são personagens mal escritos, mal desenvolvidos, mal trabalhados. Mas muita gente que vai assistir esse filme vai pensar assim: eu não vou assistir o Matador de Aluguel esperando excelentes personagens. Eu não vou esperar uma excelente história complexa. Não, o que eu quero é um filme que entregue boas sequências de ação. E não é isso que você vai encontrar aqui. Eu não acho sequências de ação as piores coisas do mundo, mas elas também não são boas, não são marcantes, não são memoráveis, faz com que você, como público, meio que fique desinteressado. No final do filme era para ter uma grande sequência de ação, até criaram um bom cenário para ter uma boa sequência de ação 1 contra 1 ali. Mas o problema é, o filme estava tão desinteressante, os personagens eram tão pouco carismáticos e a direção não estava funcionando de modo nenhum, que fez com que a ação virasse genérica. Eu estava cansado de ver o filme, e o filme nem é tão longo assim. Então quando chegou na luta final, por exemplo, meu pensamento não era: eu quero ver essa luta, eu esperei para ver o encontro desses dois gigantescos personagens ali para poder se enfrentar. Não, meu pensamento é: só acaba logo porque eu não aguento mais esse filme. E aí entra no problema dos personagens de novo. Porque quando você vai acompanhar uma história, para você se importar com a história, para você se importar com aquele universo, você precisa se importar com os personagens. Se se importa com os personagens, você vai se investir na história, você vai se investir naquela aventura, e a partir daí você vai querer continuar acompanhando eles no filme, na série, no livro, qualquer mídia que seja. E aqui acontece exatamente o oposto. Já que você não se preocupa com eles, você não liga se eles vão morrer ou não. Se você não se preocupa se eles vão morrer ou não, a ação vai perdendo o seu senso de urgência e vai perdendo muito o seu impacto pro público. E é exatamente isso que acontece. Com personagens pouco carismáticos, pouco desenvolvidos, o filme fica chato ao longo dele, fazendo que cada vez mais você fique desinteressado. Ele começa de uma forma interessante, cria um mistério interessante em volta do personagem do Jake Gyllenhaal, mas quando vai se desenvolvendo, tudo vai se perdendo muito. Um exemplo são a menina e o pai que cuidam de uma livraria. É muito interessante a ideia deles, mas eles são muito mal desenvolvidos, são bem apresentados e mal desenvolvidos. E o filme faz isso várias vezes. E tecnicamente o filme não é ruim só em questão de direção, ele não é questão só
da parte realmente quando você pensa em direção, em como vai dirigir os atores, dirigir as cenas, mas ele também é ruim um pouco quando você vê até na parte de montagem em alguns momentos, na parte de como ele cria o cenário. Como eu falei, essa sequência final, ela é até boa em relação a como ele constrói o cenário, mas tem alguns momentos que tem uma perseguição de um com o outro que não faz sentido nenhum. Tem uma cena com um crocodilo, que eu não entendi como eles colocaram aquela cena, porque ela não faz sentido e ela não volta pro filme em momento nenhum. Parece que é o roteirista não sabendo o que fazer e fala, coloca um crocodilo aí. De tão estranho que foi a cena. De tão estranho como é esse filme como um todo. Como eu falei, ele é um filme que ele não é o pior filme do mundo. E já que eu não tenho um saudosismo do filme mais antigo, ele não acaba me decepcionando como alguém que é saudosista. Mas o filme não funciona porque a ação não funciona, os personagens não funcionam e a história não funciona de modo geral. Concluindo, apesar de eu não ser saudosista, eu recomendo muito mais que você assista o filme Matador de Aluguel de 1989 do que o de 2024. E o de 89, apesar dele ter problemas, ele é um filme que pelo menos ele vai te divertir, com personagens carismáticos, clichês da época e boa sequência de ação. Nada que você encontra aqui. Você quer assistir esse filme por um motivo, chama Jake Gyllenhaal, que consegue ir bem no seu papel. Mas quando você vê o filme como um todo, você vê que o filme não tem boas sequências de ação, não tem boa história, não tem bons personagens. No fim é um filme que ele é mais do que esquecível. Ele é um filme ruim. E por isso que eu fecho o filme Matador de Aluguel com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Matador de Aluguel? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.